Oi, gente. Ei, Thiago. Oi, Ivna. Oi, E aí, Flor, tudo bom? tudo bom? Tô Então, aqui dando uma mergulhada em espiadinha, casa desde ontem, né, mano? quietinha. Pra quem pode, né? Assim, quem consegue ainda administrar isso, porque várias pessoas não conseguem, né? Mas, enfim, É, a com gente ainda certeza. consegue, tem que dar conta, né? É, Mas é. mas assim, eu tô em casa sem nenhum sintoma, nem nada. É só porque como eu trabalho com muita gente, né, vendo muita gente o tempo todo, e aí eu fico com receio de transmitir. A gente mora, eu não moro sozinha, né? Moro com outras duas amigas, tem a mãe de cada uma. E a gente fica com É, medo de não ter sintoma e transmitir para alguém, né? Aí eu tô ficando mais quietinha. é Trabalhando isso. em casa, você acaba, assim, a gente trabalha no computador com a internet, a gente acaba trabalhando bem mais do que saindo, indo para o escritório, Sim, encerrando o horário lá, porque aqui só tem hora para começar, não tem hora para acabar, né? sim. Faz parte. Enfim, Ivna, o pessoal tá entrando aí. Prevenção, Valfrida, é isso aí. O pessoal tá entrando. Gente, para quem tá entrando, só para dar uma orientada sobre a live, né? Primeiro, eu queria agradecer muito a vocês da gente permanecer assim, tentando resistir no coletivo mesmo à distância, né? Quem tá conseguindo se proteger, ficando mais resguardado em casa. E eu queria só contextualizar essa live. Eu sou Ana Mundim, eu estou como docente nos cursos de dança da UFC, Universidade Federal do Ceará. Esse Insta que vocês estão seguindo, o @temporaldanca, ele faz parte de um projeto de extensão que eu mantenho, que ele é voltado para a improvisação em dança, né? Então acompanhem sempre a gente aqui, porque sempre tem ações acontecendo. E aí, em função do coronavírus, aconteceu uma série de fatores que culminaram nessa live, né? Oi, Mari, oi, meninas. A primeira coisa é que eu estou ministrando uma disciplina de produção cultural, e aí já tinha uns 3 meses, né, Ivna, que a gente estava namorando, assim, e conversando, e a Ivna sempre lotada, com a agenda cheia, mas aí a Todo gente mundo, né? conseguiu. Todo mundo tá sempre. Aí a gente conseguiu a data de hoje para ela ir falar na disciplina. E aí, né, desse final de semana para agora, a questão do corona começou realmente a aumentar os índices, né, de contaminação numa velocidade um pouco É. alta. E aí a gente teve uma série de cancelamentos, suspensão de aula, né, os cursos de dança suspenderam a aula também. E aí juntaram duas coisas, né, porque primeiro tinha a ideia da ação remota mesmo, da gente manter atividades remotas. E aí foi quando eu falei com a Ivna ontem dessa possibilidade dela vir para a internet, né, para a gente não deixar de ter o encontro. E também o cancelamento das atividades do temporal. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né, porque a gente cancelou as atividades presenciais. E já tinha um tempo que eu vinha querendo usar essa plataforma também para a gente produzir conteúdo que acesse outras pessoas que de repente estão em outras cidades, outros estados, ou às vezes estão até na nossa própria cidade, mas não conseguem se deslocar para alguma ação presencial, né? Então, acho que culminou uma possibilidade aí, outra, né? A gente tentando encontrar fissuras também nesse cotidiano novo. Então, é só para vocês entenderem que, na verdade, a gente juntou duas ações, assim, que é pensar a primeira ação do temporal, né? Que acho que pensar sobre produção e como a gente lida com produção também faz parte desse universo. E, ao mesmo tempo, poder atender as pessoas que, né, têm o desejo de falar um pouco mais de produção cultural e também de pensar como que a gente está vivendo esse momento, né? Porque o que a gente está vivendo agora com o coronavírus impacta diretamente em questões econômicas, né? Especialmente no sistema capitalista que a gente vive e especialmente na nossa área Total. de trabalho, que é a economia criativa, que a gente está,
né, o nosso objetivo principal é reunir pessoas, então isso afeta a gente diretamente, né, e economicamente também. Então, Ivna, queria te agradecer muito. A Ivna é proprietária da Atomarket Cultural aqui em Fortaleza. E eu a convidei para ela falar um pouco dessa experiência dela como produtora e também, enfim, né, pensando em projetos de produção também, não só produzindo para outras pessoas, mas agindo muito na cidade, né, e no estado, né, Ivna, assim, com projetos próprios também. E, enfim, compartilhar essa experiência e falar um pouco como que está essa relação de vocês lá na Ato Marketing, enfim, né? Os produtores parceiros também nesse novo período nosso de vida. Eu quero agradecer o espaço, assim, a oportunidade de conversar. Sempre gosto muito de falar com alunos. Eu costumo dizer que se eu tivesse tido essa oportunidade de conhecer mais gente do mercado, onde eu gostaria de atuar, né? Na época em que eu estava fazendo uma graduação, eu estava começando a carreira nessa área, tudo teria sido diferente, né? Talvez aconteceu o que tinha que acontecer, mas hoje a gente vê estudantes, cursos de graduação aí, coisas que na nossa época não tinha aqui no Ceará, e a gente fica bem feliz de contribuir com isso. Assim, a própria Ato, a gente tinha hoje um bate-papo, estava marcado para hoje, à noite, no Porteiro Acima das Artes, que era sobre assessoria de imprensa, que é uma das ações de formação do Festival das Artes Cênicas, que é um festival que a gente realiza, e a gente teve que remarcar. A gente pode até pensar se não faz online, né, assim, para não ter perigo de demorar muito, porque pode ser que demore um mês e a gente pode aproveitar, inclusive, assim, falando desse período, tudo está muito novo, porque ontem foi que a gente decidiu que realmente estava sério e que o objetivo agora é diminuir a possibilidade de contágio, né? Para que a gente não se torne uma Itália, para que a gente não... O Ceará não vire uma São Paulo, né? Porque tem muitos voos internacionais, a gente pensa que não, mas tem muita gente circulando do mundo todo aqui. E isso é uma possibilidade da gente... fora outras doenças também, né? H1N1, que é muito séria, nesse período de chuva, tem muita virose, enfim. E aí a gente não quis correr esse risco. Felizmente, os eventos que a gente tinha para fazer com muitas pessoas aconteceu até o começo do mês. Então, assim, o último evento que a gente fez para muitas pessoas foi para 950 pessoas lá no Teatro do Rio Mar, que já foi um evento voltado para formação, que é de um dos clientes que a gente atende, que é a CDL de Fortaleza, e a gente fez os cenários do varejo, que é uma replicação das tendências que são apresentadas numa feira internacional que acontece lá em Nova York. Foi uma comitiva, vai ser todo ano uma comitiva da CDL para Nova York, ver o que é apresentado de tendência e traz para cá. A gente trouxe grandes pensadores, uma pessoa maravilhosa que é a Marta Gabriel. Assim, eu sei que foge um pouco do nosso conceito aqui de produção cultural especificamente, mas a Marta Gabriel, ela fala sobre a transformação digital na vida das pessoas, como a nossa vida está sendo transformada por esse universo, por essa era digital, né? Que alguns autores já dizem que é a era pós-digital. A era digital foi um pouco que a gente viveu e essa nova geração já está nascendo dentro do mundo digital e tudo para eles já é muito mais fácil, enquanto que a gente aqui, que está conversando, quem está nos ouvindo, a gente está correndo atrás de acompanhar, sendo que essa geração já está vivendo isso, né? Então, a gente já tinha interesse de trabalhar algumas coisas para o online e eu acho que essa coisa de ficarmos fisicamente separados uns dos outros vai nos despertar para a gente ficar cada vez mais online, que como que a gente consegue aproveitar esse período? Tem alguns editais abertos, tem para vocês que estão ouvindo a gente, assim, a gente acredita que esse período vai ser realmente de sentar a bunda na cadeira, parar na frente do caderno, revirar a gaveta, ver quais são os projetos que estão guardados, quais que precisam ser tocados, investir em estudo e informação para que a gente consiga desenhar um 2020 mais tranquilo daqui para frente e o 2021, 2022, por aí vai. Esse momento tem sido de alinhamento e de planejamento.
Então, isso passa, no caso de uma carreira cultural, passa de um planejamento de quais são os projetos estruturantes, né? Hoje na Ato a gente faz tanto produção de espetáculos, que é uma coisa que a gente precisou parar total. A Monique Cardoso, que é minha sócia aqui na Ato, ela estava em São Paulo, voltou ontem de manhã. Tá bem difícil lá, ela disse que tá, né, não se fala em outra coisa a não ser coronavírus, e foi para o MIT, que é o Festival Internacional de Teatro lá de São Paulo. A programação do MIT foi cancelada no meio do festival. O Gil teve grupo. Pois é, ela estava lá com o Gil, inclusive. E precisou, né, ser adiado muito prudente mesmo, faz parte, é isso. Tem coisas que a gente não controla, que a gente controla, a gente vai fazendo. E a gente acredita que esse momento do que a gente está fazendo hoje, pontuando as coisas que estavam abertas e começando a programar os próximos passos dentro desse cenário. A gente trabalha com produção, né? Produção de espetáculos, o espetáculo Aquelas, alguns espetáculos do Ninho, que a Monique também faz parte do grupo Ninho de Teatro, no Cariri, que atua no Brasil todo, né? Circulou o Brasil todo também, com várias regiões com o Itaú Rumos e por aí vai. Mas a gente faz também projetos estruturantes. O que a gente chama de projetos estruturantes? São os nossos projetos estruturantes, a gente trabalha nele de ano a ano, o ano inteiro. Então, uma coisa que a gente aprendeu na marra foi que se a gente trabalhasse o projeto só para... Eu vou falar um pouco mais próximo, porque está rolando uma obra aqui do lado da minha casa e está muito zoado aqui. Se a gente trabalhasse o projeto só quando o sapato apertasse, ele não estava gerando sustentabilidade. Ele ficava muito enforcado, os prazos, a gente apresentava tudo de muitas pressas. Então, o que a gente começou a fazer? Começou a entender que todo ano a gente vai fazer esses 2 projetos e que sempre de um ano para o outro a gente vai programando e fazendo um relacionamento com os patrocinadores, com os parceiros, com os clientes, com os fornecedores, para fazer esses projetos acontecerem. Isso é um pouco de experiência do que a gente tem adquirido ao longo dos anos em outros parceiros, mas a gente também percebe isso, porque a gente também atende a CDL no Ceará Natal de Luz. E o Ceará Natal de Luz, que é o Natal de Luz daqui da cidade de Fortaleza, ele já é calendarizado, e todo ano a gente trabalha o ano todo para ele. Então, a gente sempre faz uma estratégia de planejamento de um ano para o outro. A gente vira o ano seguinte já com o projeto desenhado para o ano seguinte. A gente não espera chegar 2 meses antes do projeto para pensar nele, a gente vai pensando sempre. Então, isso fazia parte de uma das coisas que a gente já tem articulado. Então, os projetos estruturantes são Além da Rua, que é um festival de arte urbana que a gente faz com o nosso parceiro querido, maravilhoso, o Ácido, que é o Robésio Marques e a Tereza de Quinta. Quem não conhece lá, segue lá a página Ácido Project. Eles são incríveis. E eles são esse braço de arte urbana e a gente trabalha com eles no Além da Rua, já tem uns 7 anos. E aí a gente faz ele todo ano, assim, tem ano que dá para captar, tem ano que não dá para captar, mas a gente está sempre trabalhando para ele. Festival das Artes Cênicas também, onde a Monique é curadora do festival, é a diretora-geral. Então, ela terminou agora o mestrado em artes e segue tocando o Festival das Artes Cênicas, enquanto eu fico mais à frente com o Ácido no Além da Rua. Projetos estruturantes. Todo grupo tem que ter. Se a gente trabalhasse assim dentro da estratégia de empresa, seriam os projetos estruturantes. Quais são os seus grandes clientes? Quais são os seus grandes serviços? Quais são aqueles serviços que te dão sustentabilidade ao longo do ano e que te jogam e te fortalecem dentro do mercado? Trazendo isso para um pouco da estratégia de grupo de teatro, né, de grupo de dança, quais são os espetáculos que... a Marcelina colocou aqui, @Festival das Artes Cênicas. É um dos projetos estruturantes da Ato. Valeu, Marci. E aí, quais são dentro do teu portfólio de espetáculos, quais são os espetáculos que têm ainda muita vida para rodar, né? Quais são os que têm mais gancho para patrocinadores fortes, com uma circulação, com uma turnê que seria estruturante, ou um projeto de pesquisa, que você tem uma linha de pesquisa muito
clara de que o grupo segue essa linha e a partir dela a gente vai conseguir desmembrar muitas coisas, né? O Grupo Ninho tem conseguido isso nessa linha do poeira, da tradição, então isso vai rendendo muito porque isso faz parte da identidade do grupo. E é uma das dicas, assim, você identificar nesse momento qual é a linha mais estruturante, e tem horas que você vai conseguir produzir espetáculos, tem horas que você simplesmente vai conseguir comercializar espetáculos, o que para nós, nesse momento de coronavírus, não é o fundamental. O fundamental é a gente voltar para a pesquisa, voltar para o desenvolvimento, pensar uma formação, uma coisa mais enxuta, pensar algo que pode virar para o segundo semestre, para o ano que vem. Tem um edital da Petrobras aberto aí pela Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Então, tem coisas assim que dá para fazer de planejamento. Quem pensa em turnê internacional, né, que a gente estava começando a pesquisar assim, quais seriam as possibilidades de turnê internacional nesse cenário, não é possível, mas tem uma vantagem. Lá na Europa, eles fazem planejamento de um ano para o outro. Então, assim, você vai fechar um calendário para esse ano, não tem, os centros culturais não fecham no mesmo ano. A gente pegou uma assessoria, uma parceria com um artista, um parceiro nosso lá de São Paulo, um artista de música e de artes plásticas maravilhoso, e a gente foi tentar fechar a agenda com os espaços no circuito europeu. Eles já estavam fechados desde 2018. Ano passado, no começo do ano, foi mais ou menos fevereiro que a gente começou a contactar todo mundo para novembro, já tinha programação fechada. Então, assim, e a gente, falando de cenário Europa, mas em São Paulo também. São Paulo, quando a Monique estava agora há pouco em São Paulo fazendo algumas articulações e algumas coisas interessantes, ele já tem a programação fechada. Agora, com os cancelamentos não, com o adiamento, né? Não estão cancelando, eles estão adiando. A agenda vai ficar um pouco mais apertada, mas dá para fazer um planejamento para 2021. A gente pensa assim, mas 2021 está muito longe. Gente, está bem aí. E aí, quando a gente pisca os olhos, de 2021 já bateu na porta e a gente está aqui de novo falando sobre o mesmo tema. Então, eu estou falando demais, mas é mais ou menos isso, assim. Uma coisa de antecedência. Se você já tem um trabalho estruturado, você já tem um norte de para onde você tem que ir, eu acho que é aproveitar que ramos dentro desse norte, dessa linha de trabalho, você consegue fazer para agora, que seja algo mais relacionado à pesquisa. Tem um portal que a gente postou até aqui na página da Ato, uma dica de portal para pesquisa de editais, que é o Prosas. O Prosas, ele sempre tem lista de editais. O outro portal também é o Mapa da Cultura, daqui do próprio do estado do Ceará. Então, sempre tem editais. E aí você pode ver, muitas vezes tem para pesquisa, para desenvolvimento de novos serviços, para formação, para circulação de espetáculos, para áreas relacionadas. Então, tem uma coisa também, a gente estava numa discussão lá no grupo Nós de Teatro, falando sobre resistência e grupo de teatro, acho que foi agora, antes do Carnaval, e uma das coisas até, acho que a querida Paula Iemanjá falou, gente, a gente fala muito de cultura, mas que conexão com a educação o nosso trabalho tem? Então, acho que se a gente consegue desenvolver uma coisa que seja transversal, meu trabalho dialoga com saúde. O Aquelas, que é o espetáculo que a Monique atua e a gente produz, ele tem uma conexão muito forte com o direito da mulher, e com a equidade, e com todas as questões relacionadas a enfrentamento à violência. Então, ele tem um tema transversal aí que dá para a gente fazer essa conexão, para fazer um trabalho mais social, para que essa arte ela possa chegar de uma forma mais profunda na vida das pessoas. Porque uma das coisas também levanto toda essa temática do feminicídio, deixo a minha plateia abaladíssima, né? Sai todo mundo assim pensando, acontece muita coisa. E aí? E depois? Né? Como é que a gente consegue dar esse suporte? Como é que a gente estimula que essa prefeitura que está nos recebendo consiga atender bem esses casos que podem vir à tona após os estalos do espetáculo? Então, não sei, falando muito, e aí tu pode ir continuando aí. É isso.
Aquelas foi sucesso total no palco giratório. Foi um querido mesmo. Foi muito bom, foi muito bacana. E depois, se vocês tiverem interesse de ouvir um relato da Monique, da Juliana Veras, do Murilo Ramos, sobre como foi essa experiência, né? Circular esse Brasil tão grande como o nosso e a gente entender que essas problemáticas elas estão em todos esses lugares, assim, das cidades grandes às cidades pequenas. Somos muito diferentes em culturas, em hábitos, em sotaques, mas a gente tá conectado nisso, assim, enfrentando essas mesmas problemáticas todos os dias. Uhum. Eu acho que só queria já deixar uma sementinha aí para a galera também começar a fazer perguntas, comentários, porque a live é para vocês também, né, gente? É mais para vocês, na verdade, do que para nós nesse momento. Então, não esqueçam de comentar, fazer perguntas aqui para a gente também poder deixar a live girando. Mas, Ivna, eu acho que a grande questão agora, né? Você levantou alguns pontos e eu fico vendo também como que a gente também está no momento de repensar, né, modos de produção. Ontem eu estava falando que eu falei, gente, eu sou totalmente avessa à tecnologia, assim, tenho muita dificuldade de lidar com isso, por essas questões que você trouxe anteriormente. Ontem eu me vi dando aula no WhatsApp o dia inteiro e fazendo uma live no Instagram à noite, né, terminando o dia, assim, morrendo de dor de cabeça. Mas, assim, como que você tem que se reinventar? E, de repente, eu comecei a descobrir uma plataforma de gamer que eu acho que um monte de gente já conhece, que eu não conhecia, que é a Discord. E aí, como outros mercados também vão se abrindo, como outros mercados vão se abrindo, porque a gente tem agora uma enxurrada de informações aí do Google abrindo sala de videoconferência, aí do Zoom também, enfim. E aí outros mercados começam a se expandir nesse momento de crise, né? O que também é uma doideira, assim, mas porque eu acho que é curioso a gente pensar nisso, porque o que acontece? Uma empresa, né? É o princípio do empreendedorismo, que eu acho que é um pouco o princípio da produção também. Você identifica um problema, uma falha, uma lacuna, e você cria uma solução para conseguir resolver esse problema, né? Então, nesse caso, é isso. Qual que é o problema? A gente não está conseguindo se comunicar mais pessoalmente, então a gente precisa criar ou reforçar outras plataformas que já existem de comunicação para as pessoas terem como se encontrar de outras formas que não presencial, né? Então, isso também faz parte desse exercício, acho que do produtor, do empreendedor, criar soluções, ser inventivo, né? Começar a pensar em possibilidades onde parece que está tudo sem perspectiva, né? Então, acho que isso é uma coisa. E a outra coisa também, que é essa loucura desse impacto que está gerando, a gente, por exemplo, ia trazer um moçambicano para cá em abril, que ele mora em Berlim, e aí é isso, né? Fecharam assim, estão proibidos os voos internacionais de descer por conta da transmissão do vírus, a universidade cancelou todo tipo de visita internacional, enfim, não tem como, não tem como, né? E aí é isso, aí é uma pessoa que tem uma agenda, que é uma agenda prevista com 1 ano e meio, 2 anos de antecedência, é uma produção que vem sendo feita há muito tempo, né? Então, e aí a gente se olha e fala, nossa, gente, tanta coisa para de repente isso correr o risco de realmente não acontecer, né? Porque talvez tenham coisas que elas não consigam ser só adiadas, tem coisas que realmente vão ter que ser canceladas. Até porque, como você mesmo fala, assim como a empresa de vocês tem 2 projetos estruturantes, tem vários outros lugares que também tem, e eu fico pensando, na hora que a coisa voltar ao normal, um inchaço também de atividades culturais que a gente vai ter, né? E aí, o Valfrido está fazendo uma pergunta. Quais canais falam sobre editais internacionais e como funciona a produção dessa relação desses países com a produção do Brasil? O editais internacionais, assim, o canal é o Prozas, né? O Prozas tem editais do mundo inteiro, de embaixada, consulado, até os editais da Aliança Francesa tem lá, fundos internacionais, ONU, WWF, tem muitos lá. Então, aí eu vou terminar a primeira pergunta. E essa relação dos produtores com o Brasil, o que a gente fez?
diretamente. A gente entrou em contato. É assim, tem um centro cultural em Belém, lá em Portugal. Qual é o contato aqui? Tá aqui, vamos ligar para lá, a gente liga para lá, quer saber quem é a pessoa, manda e-mail para fulano, manda e-mail para Beltrano, pega o e-mail, escreve, monta um bom e-mail, manda a proposta e fica, né, assim, tem que, dependendo do lugar, você vai ter que ter o domínio do idioma, ou minimamente do inglês, para poder fazer essa articulação, mas é muito cara a tapa, porque se a gente for esperar ter um contato com alguém que conhece, que vai nos abrir a porta, a coisa não vai acontecer. Então, ou esperar que eles descubram que a gente exista, estando aqui, quieto na nossa, a gente também não consegue. Então é isso, é muito cavando. Isso não quer dizer que de primeira a gente vai conseguir. Mas isso não quer dizer também que eu não consigo na 10ª tentativa. Então a gente vai muito cavando. Até agora a gente não conseguiu, digamos assim, o que a gente estava tentando articular, o coronavírus veio e deu aquele banhozinho de água fria, mas faz parte do processo e tem uma coisa que é muito maior do que o que a gente está dentro do controle. Tu consegue enxergar outra pergunta? Como um produtor deve agir num cancelamento em cima da hora? Então, tudo vai depender de qual atividade está sendo cancelada, né? Assim, no nosso caso, a atividade que a gente cancelou por conta do coronavírus era uma fala da DHG Comunicação falando sobre a importância da assessoria de imprensa para a produção cultural, como que isso é relevante para o projeto, como que isso implica em excelentes resultados para comprovar junto aos patrocinadores, junto ao governo que te apoiou via edital, como isso vira uma prova social para o trabalho da produção, assim, como usar esse relacionamento com a mídia em favor da longevidade do projeto, tudo era isso. Mas era uma coisa específica do Porter Acima das Artes, com a própria equipe da DHG, com os alunos que foram inscritos. Não tinha nenhuma relação monetária nisso, então a fala ia ser gratuita, o espaço era parceria, todo mundo assim, tudo tranquilo. No caso de um grande evento, como por exemplo, teve show agora em São Paulo dos Backstreet Boys que foi cancelado, assim, foi adiado. Então, cada caso existe uma questão contratual, tem que ler o contrato da banda, se tem alguma coisa que exige, em caso de cancelamento por motivos de força maior, tem que se pagar tal item. Aí, por exemplo, vai que vamos fazer uma hipótese de que estamos todos produzindo show dos Backstreet Boys, que não é o caso. Mas você já recebeu grande parte do valor de patrocínio, os ingressos foram vendidos, tem um contrato com a banda, o espaço estava reservado. Vai ter que olhar com cada um, e isso é muito importante que você tenha uma assessoria jurídica, tem que ter um advogado ali acompanhando todo esse processo, do começo ao fim, não é só quando a coisa dá problema. É na hora que você vai planejar a ação, você tem que ter um advogado para planejar, inclusive, essas questões, porque hoje é o coronavírus. Amanhã, se for numa região em que tenha, por exemplo, temporal com deslizamento de terra, e que aí a região fica insegura, ou se tem algum conflito, confronto polícia, enfim, tem que analisar cada caso. Mas se você vai trabalhar numa região específica, você tem que estar com o advogado ali do lado para pensar todos os riscos. Porque no contrato tem dizendo assim, se for uma coisa que não se pode ter dizendo, agora eu não sei, cada contrato é um caso, você pode colocar junto com a assessoria jurídica que o teu contrato te resguarde e resguarde o artista de que se for uma coisa por motivo maior, por questão de saúde pública, por intempérie, por climática, qualquer coisa nesse sentido, que não tenha penalidade. Agora, o importante é que você também possa resguardar o público, se você está cobrando ingresso. Como, por exemplo, teve um show que eu vi hoje de manhã que foi cancelado, agora eu não lembro qual era a banda, mas era uma banda grande. Offspring. Offspring estava com data confirmada. E aí, o que a produção já comunicou? Quem comprou o ingresso pode usar o mesmo ingresso para a próxima data, quando a data for fechada,
ou solicitar reembolso no prazo tal. Pronto, já fica muito claras as regras do jogo. Então, se você tiver clareza nesse sentido, da mesma forma com os patrocinadores, porque o patrocinador vai te desembolsar algum valor e provavelmente ele vai querer uma prestação de contas. E aí você pode simplesmente fazer um acordo com ele de garantir os direitos de exposição da marca, tudo que você prometeu para ele, na próxima data, quando o evento for realizado. E ele simplesmente só segurar a onda e não ter problema nenhum. Assim, eu acredito que no caso de remarcação de data, é super tranquilo. Agora, no caso de cancelamento, tem uma burocracia aí muito maior que tem que ser seguida. Porque Eu ninguém acho também, né? pode sair Desculpa te prejudicado. interromper, Pode mas eu falar. acho que tem situações e situações sempre, né? Por exemplo, a gente teve um caso aqui no Réveillon de Jericoacoara, que a galera cancelou 2 shows grandes, assim, são shows que levam muito público para a festa, né? E aí Uhum. tem uma relação que, assim, não foi cancelada em cima da hora, mas em pensar que é um lugar para onde as pessoas têm que viajar, quer dizer, elas não fazem a compra só do ingresso. Elas fazem a compra de uma passagem aérea, às vezes, ou uma passagem terrestre, reserva de hotel, uma série de outras despesas que elas têm em função daquilo. E se ela está Sim. se deslocando para lá para ir só para aquele show e não para todos os shows que vão ter, né, apenas a devolução do dinheiro do ingresso talvez não solucione o problema do seu cliente ali, né, que está comprando. É. Então, nesse sentido, eu acho que a gente fala de 2 coisas. Uma questão é quando acontece realmente uma catástrofe ou um problema imenso, como está acontecendo agora dessa pandemia, né? Enfim, que aí são motivos de força maior e o produtor também. Ele vai ter que pensar como lidar com isso, porque não é responsabilidade isolada, né, de nenhuma das partes. Mas quando é por outras questões assim, o ideal é que realmente se resguarde, né, a produção se resguarde do maior número de condições possíveis para que o evento não seja cancelado, né? Porque às vezes, mesmo fazendo a devolução do dinheiro, você cria uma situação complicada para quem está disposto a frequentar o teu evento, né? E às Sim. vezes coisas também de organização. Eu fui numa festa aqui uma vez que eles colocavam como open bar e open food e acabou a comida em menos de 1 hora, né? Então, assim, Ai, eu quero morrer quando isso acontece. Eu, como questões de público, fico organização. completamente frustrada. Essa festa nunca mais existiu, porque foi a polêmica do século, né? Um monte de gente tinha ido porque começava no almoço, um monte de gente foi sem almoçar, e aí bebida, enfim, coisas que tem que cuidar, né? Agora, só para dar um exemplo que está